Boa tarde a todos, aqui estamos novamente, né? Mais um domingo, e a gente ouvindo uma palavra aí tão abençoada dessa, né? Todos os profetas que vieram antes de Cristo, a gente pode ver como a Bíblia é coesa, né? Apontavam para um Messias. Zacarias várias vezes, né? Ele falou sobre esse rebento que viria, né? Sobre esse que nasceria e esse Redentor. E Jesus cumpriu todas as prerrogativas que foram dadas a ele através desse profeta, e como todos os outros, Isaías, né? Toda a Bíblia aponta para esse Redentor, e Jesus cumpriu todas aquelas profecias. Se a gente fosse estudar agora, né, cada profecia que foi proferida a respeito de Cristo, a gente ia ver agora, né? Não é esse estudo, mas como foi tudo fiel, né, em Cristo, pelos relatos da vida de Cristo. O nosso objetivo hoje é continuar o livro de Tiago. A gente já está terminando esse estudo do livro de Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José, que nós, como temos sempre, a gente sempre relembra, né, para a gente situar aqui, ele não aceitou a Cristo como Messias quando Jesus estava vivo aqui em carne, né? Ele não acreditava que seu irmão era o Messias, porém, depois que Jesus ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou, ele foi um dos líderes da igreja e aquele que mais, um dos que mais doutrinou a igreja, mais falou, né, sobre como a igreja, como aqueles que creem em Cristo devem se comportar, devem agir nesse mundo. E ele, inclusive, se tornou um mártir, né? Ele morreu por causa de Cristo, em frente ao templo, por não negar a Cristo. Ele morreu, né? Em frente ao templo, e ele foi obrigado pelos religiosos da época a dizer que Cristo não era o Messias, mas ele se negou, e assim ele foi apedrejado ali em frente ao templo, uma das portas do templo, por não querer negar a Cristo. Mas ele deixou aqui um legado, que é um livro que ele escreveu com as suas orientações, né? Epístola, uma carta, na verdade. E a gente está aqui analisando cada coisa que Tiago nos orientou, que é tão presente, né? A Bíblia ela é tão atual, né, gente? Ela se encaixa. A gente pensa assim, ele é um manual, né? As escrituras são manual, embora seja história, né? Seja história também, embora tenha sido de uma época, né? Embora tenha culturas da época que foi escrita, dos povos para né, de quem foi escrito, os hebreus, né? E também aqui a realidade da época também, greco-romana, mas os ensinamentos que o Espírito Santo deixou através desses homens que escreveram aqui são tão atuais. A gente pode pegar as coisas práticas e colocar na nossa vida. A gente está vendo aqui há vários domingos como coisas que Tiago fala se enquadram aqui na nossa realidade. Então vamos lá. No capítulo 4 ainda, né? Olha só o que ele fala, né? A gente às vezes tem tantos planos, né? Quantos planos a gente fez na nossa vida? E planejar é uma coisa sadia. Não é ruim planejar. Aliás, se você não planeja, você tem mais chance de dar errado algumas coisas alguns objetivos seus, do que se você sentar para planejar. Deus é um Deus de planejamento. O mundo foi feito com planejamento. Você vê como o universo se encaixa. Tudo nesse universo, tudo no mundo natural aqui na Terra, que nós conhecemos a Terra. A gente sabe que o universo é bem maior do que isso. Mas todas as coisas estão ligadas. Nós estamos ligados à natureza. É tudo tão harmonioso, então a gente vê que isso vem de uma mente pensante e que planeja. Deus não fez assim, jogou o mundo, pum. Senão, você vê que tudo tem um porquê, tudo tá ligado, né? As marés, né? A lua tá ligada com a maré, né? Os mares funcionam de acordo com a fase da lua, as marés, né? Nós estamos ligados a esse universo. Então é tudo tão sábio. E planejamento é uma coisa que vem de Deus. A pessoa que não planeja e é desorganizada, às vezes ela está fadada ao fracasso. Mas existe uma coisa importante, porque o problema do homem não é que ele planeje. Isso até aí está ótimo. O problema do ser humano, muitas vezes, que os seus planos acabam sendo falhos, é porque eles planejam sem a orientação daquele que tudo sabe. Porque assim, eu e você, nós temos uma visão limitada. Eu sei, eu estou conseguindo ver o que está acontecendo aqui dentro, mas quem vê lá fora?
A gente não tem como saber o que está acontecendo lá fora. A gente sabe o que está acontecendo agora, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando a gente submete os nossos planos à nossa própria vontade, muitas vezes a gente pode até ir bem, e muitas vezes a gente pode falhar. Por isso a palavra de Deus, né, aqui, para nós, aqui, Tiago, tão sabiamente, deixou essa recomendação. Capítulo 4, versículo 13. Por isso que eu digo que essa epístola é muito prática, né? Tiago foi usado por Cristo, né, já pelo Espírito de Cristo, para deixar muitos conselhos para a nossa vida aqui ser melhor na nossa vida cristã. Atentai, atendei agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e se dissipa. E quem fala da brevidade do ser humano, né? Você diz assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal negócio. É isso que ele quer dizer, eu estou aqui traduzindo nas palavras de hoje. Mas o que é a nossa vida? A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã, porque a nossa vida é tão passageira. A neblina, né, tá ali, de repente se desfaz e não existe mais. E assim é o ser humano, né? Quantas pessoas famosas, celebridades aí já encantaram o mundo e hoje elas são lembranças. E assim é o ser humano. E aí ele continua dizendo, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser. Tem muita gente que fala isso da boca para fora, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa. Mas se tornou uma expressão do dia a dia. Mas não para pensar se realmente, se Deus me permitir, se for a vontade de Deus, se isso for o melhor para mim, se for o melhor para minha família, se for o melhor para o meu próximo, se for o melhor para o meu futuro. E aí, mas como é que eu vou saber o meu futuro? Você não sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E aí vem o Evangelho na prática. Saber que Deus, Ele é vivo, Ele te dá experiência. Eu contei aqui na semana passada algumas coisas assim incríveis que eu já vivi e outras que eu não posso dizer que Deus não existe, gente, porque senão você é a pessoa mais ingrata do mundo. Existe um poder sobrenatural. Já provei dele várias vezes. Quem me conhece, quem caminha comigo sabe. Coisas que eu só posso ter uma explicação, foi Deus. Foi uma força sobrenatural. Porque dentro da minha vida, das minhas possibilidades, não tem outra explicação. E para isso, às vezes, a gente quer ter experiência com Deus, né? E é isso que Deus quer. Ele não chamou a gente para viver uma vida só de falar, ou de imaginar, né? Ou de histórias, né, imaginativas. Ele chamou a gente para viver experiências com Ele. Só que às vezes a gente tem medo. Porque muitas vezes as experiências que a gente vai ver com Ele vai fazer com que a gente passe por um momento de dor antes, para que a gente possa ver que Ele existe. E geralmente, quando você mais vê que Deus existe e atua, é num problema dificílimo que te fez sofrer. E às vezes a gente corre disso. Ninguém quer sofrer. A gente tem medo. Porque a gente sente dor, porque a gente tem dúvida, porque a gente quer viver pelo que a gente vê. Mas as maiores experiências que as pessoas que tiveram as maiores experiências com Deus viveram foram as mais sofridas, que não tinha mais solução, que não vai ter mais explicação, não tenho para onde correr, só pode ser Deus. E aí Deus entra, e aí você vê, peraí, alguém ouviu essa oração, alguma coisa aconteceu, que não foi a mão do homem. E é por isso que é importante colocar plano na mão de Deus. É por isso, para você viver experiência. Que não seja só dolorosa, mas que seja para experiência de planos teus. E quando Deus diz não, não, é porque Ele sabe. A gente vai lá em Provérbios 16, versículo 1. Vamos ver o que o escritor de Provérbios falou lá no Antigo Testamento e que serve para nós. É bem contemporânea essa palavra. 16, assim como Tiago, né? E pela Bíblia toda tem isso, mas vamos focar aqui. O coração do homem pode fazer planos, 16:1, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor.
Olha que coisa interessante. A gente podia evitar muito problema na nossa vida se a gente perguntasse primeiro a Deus, mas com fé, não é da boca para fora. Deus, é esse o caminho? É aqui que o Senhor quer que eu esteja? É para lá que o Senhor quer que eu vá? É isso aqui que o Senhor quer que eu faça? É com essa pessoa que o Senhor quer que eu ande? Essa sociedade vem de ti? E esperar se Deus responder. Porque a gente às vezes não tem fé para esperar Deus responder. A gente às vezes até pergunta. Às vezes a gente até fala com Deus. A gente até tem fé para falar. Mas a gente às vezes não tem fé para esperar. Deixa eu fazer logo, porque eu tenho que tomar uma decisão. Enquanto Deus não te responder um negócio que vai envolver a tua vida, coisa muito séria, não arrede seu pé. Mas Deus vai responder? Responde. E como é que ele vai te responder? Ele vai descer do céu, enviar um anjo com algumas pessoas, ele faz isso até. Não é o comum. Geralmente ele vai te responder através de uma situação. Ele vai te responder através de alguém que ele vai usar para te mostrar alguma coisa, te falar que não tá nem sabendo de nada e vai largar uma palavra e você... pesca. Situações, até obstáculos e até dores. Até dores. Eu me lembro de uma vez, mais uma experiência que eu vivia, e é bom às vezes lembrar, né? Porque o próprio salmista Davi, ele diz lembra-me das coisas que o Senhor fez lá atrás. Isso aí edifica a nossa fé, às vezes as nossas próprias experiências. Porque tem vezes que a gente está passando um negócio tão difícil que a gente esquece o que Deus fez lá atrás, que era tão difícil. E a gente esquece que, ó, se Deus fez aquilo, que não pode fazer isso agora. Eu me lembro uma vez, eu estava esperando, isso faz muito tempo. Eu estava esperando o ônibus 940, eu tinha uma prova. Eu estudava à noite, né? Estava fazendo um curso. E eu tinha uma prova e eu estava muito chateada porque eu gosto de chegar na hora. Eu sou meio cri-cri com essas coisas, né? Não gosto de faltar, não tenho responsabilidade, eu fico meio... E aí, eu estava esperando o ônibus e eu sempre saía bem antes. Eu sabia que aquele ônibus demorava. Já naquela época demorava. E aí, eu estava ali, fiz sinal, o ônibus passou direto. Aí eu, não acredito, hoje que eu tenho prova. Eu fiquei tão desesperada. E comecei a falar, mas não é possível, essas coisas acontecem comigo, eu me organizo. Olha só a afabilidade da gente, né? A nosso alcance de mente é pouco, gente. A gente não vê o mundo espiritual que está ao nosso redor, ele existe. E a gente não... Eu tô falando, mas é sempre a mesma coisa. A gente está sempre preocupado em cumprir as coisas daqui. Isso não está errado. Mas a gente tem que estar contendo alicada, porque existem coisas também ao nosso redor. E aí eu reclamei tanto, mas tanto. Ai, daqui a pouco vem um outro ônibus. Eu peguei aquele ônibus, falei, vou chegar atrasada, não gosto disso, vou chegar na prova. Tá, entrei no ônibus e estamos lá, no meio do caminho, quando eu olho pela janela, aquele ônibus que eu havia perdido estava parado. E quando parou o ônibus que eu estava, e todo mundo tumultuado, não sei o que, e entra a gente no nosso ônibus. O que tinha acontecido naquele ônibus? Um assalto. Um assalto e todo mundo apavorado, o ônibus havia sido assaltado. E eu tinha sido livrada daquilo ali, daquela experiência negativa. Amém, glória. E reclamei pra caramba, e eu... Quer dizer que se eu estivesse dentro daquele ônibus, eu não ia chegar na hora do mesmo jeito, mas eu ia ter sido assaltada. Sabe, o cuidado de Deus, gente. Às vezes a gente está reclamando e é o cuidado de Deus. E eu não teria tido essa experiência se eu não tivesse, né, sendo livrada ali. Eu ia estar reclamando, poxa, Deus me deixou ser assaltada. Tá entendendo como é que é o negócio? Cheguei sim atrasada, expliquei pro professor, mas Deus não queria que eu estivesse naquele ônibus. Ele não queria. Passou direto. E tava lá parado e o pessoal todo apavorado. Sabe, o plano meu era mas o plano de Deus era que eu não entrasse naquela condução. E quantas vezes outras coisas também, se eu fosse parar para pensar aqui. Por isso o Tiago fala, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Isso tem que ser uma coisa, não só uma expressão, né, famosa, se Deus quiser, não, se Deus quiser, mas não da boca para fora. Se o Espírito de Deus ver que realmente lá na frente isso vai ser o melhor. Deus impede muitas vezes. E aqui, olha, continuando, né? Agora, no versículo 16, agora, entretanto, vós já que tais das vossas arrogantes pretensões. Agora Tiago começa a puxar a orelha
dos irmãos em Cristo. Por que ele está falando isso? Porque alguma coisa ele ouviu. Que tinha gente ali que estava assim, eu vou fazer, né? Porque o que é jactância? Soberba, arrogância. É você achar que você pode, eu posso, eu faço. Gente, claro que eu devo que reconhecer as minhas capacidades. Nunca para ser melhor que alguém, mas sempre para ser melhor que eu mesmo. Para ser melhor que eu mesmo no sentido de evoluir, de progredir, para ser mais útil, para ser mais bênção para mim e para os outros. Isso não é arrogância. Quando eu quero melhorar no sentido, né, como pessoa, como ser humano, como profissional, como tudo, isso é bênção. Eu só nunca posso querer achar que eu sou, né, bam, melhor que o outro e até melhor que Deus, como muitos. Faço mesmo, aconteça. Às vezes eu vejo tanta gente falando, porque eu vou fazer. Às vezes eu olho assim, gente, pobre ser humano, não sabe se amanhã vai estar de pé. Quantos saem de manhã e não voltam? Sabe quantos ficam doentes numa cama? E porque eu faço, porque acontece, fulano tem que pagar, porque esse cara, porque você quer, que vai ver quem eu sou. E quem somos nós? Como neblina, disse Tiago, a gente uma hora tá e outra hora a gente não tá, é só lembrança. E se Deus não tiver misericórdia? E se uma doença vem e Deus não abençoa? Porque a pessoa está sendo arrogante, não é? E se a pessoa não se cuida? E aí aqui ele fala, olha, toda jactância é maligna, não adianta, toda soberba é maligna. Por mais que seja considerado pouquinho, eu consegui isso com meu esforço. Sim, glória a Deus, a gente tem que conseguir as coisas com o nosso esforço, não tirar nada de ninguém. Ótimo. Mas nunca esqueça que o seu esforço só vem porque Deus abriu a torneira do ar para você respirar. Isso aí é da natureza, muito bem, quem criou? Foi do nada, que coisa interessante, tudo isso do nada. Coisa tão perfeita surgiu sem nenhuma inteligência, né? Beleza. Então seja grato, pelo menos, que exista isso. E não acho que você depende só de você, porque se não existisse a natureza, também não existia. Sabe? E aí, nunca a jactância semelhante a essa é maligna. Não é o orgulho, né, de você dizer assim, puxa, conquistei. Orgulho, eu acho que eu usei a palavra que é meio, muitas vezes é meio negativa, mas no caso aqui é um reconhecimento, graças a Deus, mas nunca esqueça, né? Aí você diga assim, eu conquistei, não precisei pisar em ninguém, beleza, você está falando, tá? Mas nunca esqueça que a honra de você ter conseguido isso vem do Espírito de Deus, que te deixou viver para isso. Se você viveu mais em ti, eu vivi mais um dia, porque Deus permitiu. E aí, no versículo 17, Tiago vem com mais uma, para a gente ir fechando aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A gente acha que pecado, né, é só se destruir, né, destruir a saúde, o corpo, destruir o outro, matar, roubar, mentir, tudo isso é errado. E o que é pecado, né? Errar o alvo. Você tem que fazer uma coisa certa, você faz uma coisa que vai prejudicar. Engraçado, o pecado não afeta Deus. Eu não vou pecar porque Deus não quer. Não, eu não vou pecar porque vai afetar a mim. Pecado é o quê? Deus vai ser afetado em alguma coisa? Não. Tudo que Deus fala que é pecado é porque vai fazer mal pra gente. É como se ele estivesse dizendo, cuidado com aquela tomada ali que se botar o dedo ali vai te dar um choque elétrico. Então isso a gente, é o errar o alvo, né? Não é naquele, o dedo não vai na tomada, que tem que ir na tomada é a tomada. E não meu dedo ali. É isso. Eu botei a coisa no lugar errado ali. E o que vai prejudicar? É a Deus? Não. Quando Deus fala pecar, não faz. É para você não quebrar sua cara. E não prejudicar o outro. Né? E a gente acha que tá tudo bem. Uma coisa que eu fiz fez mal para mim, no sentido de destruir algo, né? Uma lei natural, uma lei que Deus criou para o nosso benefício, para nossa harmonia. Né? Quebrei aquela lei, errei o alvo, então é pecado. Beleza, isso é. Né? Eu neguei o direito do outro, eu tirei aquilo que era do outro, eu caluniei o outro, beleza, isso é errado, pecado, tá fazendo mal pra gente, por isso que Deus fala, não faz. E Jesus deixou o exemplo. Porém, aqui, Tiago vem com uma nova
novo entendimento sobre essa palavra pecado. Deixar de fazer o bem. Não é só fazer o mal. É quando eu deixo de fazer o bem. Quando eu deixo de fazer aquilo que é certo. Quando eu vejo que eu posso fazer algo que eu devo, não é? Porque até nisso a gente tem que perguntar a Deus. Porque às vezes a gente gosta de ajudar, né? A gente gosta de ajudar as pessoas. O ser humano que tem empatia, geralmente, né? Ele gosta. E tem vezes que a gente abusa, né? A gente vê aí na rua, às vezes eu já fui ajudar gente que depois eu vi que a pessoa, não quero isso não. Sério, a gente já foi ajudar, eu não quero isso não. Ainda desdenhou da nossa ajuda. Aí eu, tudo bem, vai em paz. Mas eu fiz a minha parte. Então, mas assim, também quando a gente está vendo que aquilo ali é lícito, é justo, e a gente deixa de fazer, a omissão também é um pecado. Quando a gente pode, né? Quando a gente não pode. Eu vejo que eu posso abençoar alguém, eu tenho condições de dar uma mão, nem que seja uma palavra, nem que seja, sabe, sei lá, um conselho, ou sei lá, é só escutar. E eu não faço. O que a Bíblia fala aqui, né? Olha só, aquele que sabe fazer o bem, ele sabe o que ele tinha que fazer, mas ele não faz, ele também está pecando. Quando eu sei que eu tenho que colocar a minha vida na mão de Deus, eu preciso dele para que ele possa conduzir-me, e para que ele possa me usar, e para mim mesmo, para aquele que está do meu lado, e eu deixo de fazer isso, eu também estou errando. E vou colher a consequência. É isso que Tiago está querendo dizer para mim e para você, né? Através, né? O Espírito Santo através dele, que deixou aqui registrado. Quando eu posso fazer algo que é bom, que é vontade de Deus, e eu me omito de alguma forma, eu também estou errando o alvo. Então a gente tem que sempre continuar, né? E a gente falha. Não quer dizer que Deus vai nos abandonar por isso. Mas muitas vezes alguma coisa vai acontecer do que não deveria, porque a gente se omitiu de alguma forma. Então, por que ficou isso aqui pra gente? Pra gente começar a prestar mais atenção. Né? Deus, onde é que eu devo ir? Deus, mas é bobagem. Não, começa a perguntar e você vai ver que Deus, ele responde. Às vezes não é na hora. Já teve coisa assim de que eu perguntei a Deus que eu ficava assim, mas Deus ainda não me respondeu. Será que eu tô? E depois de um tempo, aquilo que eu perguntei, eu fui entender por quê. Lá na frente, depois, puxa vida, eu perguntei, olha só a resposta aqui. Até lugares que eu queria ir e que eu planejei tanto e depois falei, puxa, não consegui ali. Não, porque Deus tinha outro propósito. Deus tinha outro propósito. Portas que se fecharam, que eu fiquei chateada no momento, falei, poxa, mas eu queria estar aqui, mas Deus me queria em outro lugar. E quando eu cheguei nesse outro lugar, eu entendi, era aqui, isso aqui era melhor para mim, mesmo que eu achasse que não era. A gente lembra da história, né? E eu já vou fechando aqui, de Ló, né? Abraão e Ló, que Abraão, quando eles estavam saindo, né, para a terra prometida lá, Ló olhou para umas campinas lindas, aí eles brigaram, queriam mais ficar juntos, né, porque sempre coisas de bens, né, o próprio sobrinho e o tio. Aí Abraão falou, você escolhe para onde você quer ir, que para onde eu vou, para o outro lado. Aí Ló olha para onde? Para aquelas campinas verdejantes. É lá, mas ele não perguntou ao Senhor. E ele foi com a sua família para lá. E as terras têm ali Sodoma e Gomorra. E Abraão sempre, por isso que ele foi chamado de amigo de Deus, ele sempre deixava Deus falar primeiro para depois ele arredar o pé. Né? Deus apareceu até para ele, para dizer que ele tinha que sair da sua terra e da sua parentela. E aí ele foi para o outro caminho. E foi para onde Deus queria que ele fosse. A terra que Deus mandava ele ir. E o que aconteceu? Mais tarde, Ló, que olhou para aquelas campinas tão lindas, ele teve que sair de lá corrido, porque aquilo foi destruído. Tá entendendo? Como é bom andar na direção de Deus. É isso que Tiago deixa aqui pra gente. E hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Cristo como exemplo, os evangelhos, tem tudo na mão. É só parar um pouquinho
nessa correria desse mundo aqui, né, nesse desafio todo, nessa tristeza toda que a gente vê às vezes aí na mídia, né, em toda essa confusão, a gente parar e pensar assim, peraí, Deus, me ajuda, fala comigo. O mundo está confuso, eu preciso ouvir a tua voz. Se a gente conseguir parar e analisar o exemplo de Cristo, né, deixar um pouquinho o mundo lá fora, ler como Jesus se comportou, os conselhos que deixaram registrados os discípulos dele aqui através das epístolas, né? Tudo que está aqui que é tão atual, a gente vai ver que as coisas estão se cumprindo. Ah, mas esse é só um livro. Vai estudar para ver como tem coisa que foi dita aqui há 2.000 anos, 3.000 anos e está se cumprindo hoje. A gente vai entender que Deus fala e Deus orienta. E a gente vai começar a ver as coisas acontecerem na nossa vida, que a gente vai dizer assim, peraí, algo foi a mão sobrenatural de Deus. Realmente era isso aqui. Mas é preciso parar para querer e ouvir ao Senhor, né? E é preciso ter fé em Cristo, né? Eu vou terminando por aqui essa palavra. A gente está terminando já. Semana que vem a gente termina, eu creio, o livro de Tiago, né? E que Deus abençoe Euzemi, pastor Léo Redansky, bendiciones, Euzemi Chamarelli, missionária, Paz de Cristo, missionária Roberta Birol, Deus abençoe e que vocês continuem, né, nesse culto aqui abençoado, a paz, e até a próxima semana.